paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais essa pré-aula, a lição de número 9, que será ministrada nesse domingo, 26 de fevereiro de 2023. A lição 9 tem como título o Avivamento Pentecostal no Brasil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse movimento, esse avivamento que aconteceu aqui por essas terras também. Por incrível que pareça, esse movimento não ficou restrito ao Pentecoste, não ficou restrito somente àquele período e àquele povo, nem também porventura a outros continentes como o norte-americano, mas também se estendeu ao nosso continente sul-americano e veio aqui ao Brasil aproximadamente 113 anos atrás, com a vinda dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. E nós vamos falar um pouco sobre isso, que foi esse movimento, o que ele trouxe e o que ele pode representar para os dias de hoje. Nós sabemos que Deus derramou, um grande avivamento no Pentecoste, e isso também aconteceu pelo nosso Brasil. Vivíamos um período onde o Evangelho já era autorizado pelo Estado, as igrejas foram implementadas aqui, sabemos nós, pelo Império, e a religião oficial era o catolicismo, então era proibido qualquer outro tipo de culto e religião. Mas sabemos nós que não só o movimento protestante, ele já tinha os seus servos que trabalhavam ali no silêncio, digamos assim, como também nós temos outras religiões, como de matriz africana, que faziam seus rituais, seus cultos às escondidas, à revelia do Estado, digamos assim, porque a religião oficial era somente o catolicismo. Mas quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram ao Brasil, a religião protestante já era autorizada pelo Estado. Já não era mais o Império, mas era a República, E outras igrejas já estavam implementadas aqui, igrejas históricas. Tive o privilégio de visitar algumas delas, E tem a placa, foi a primeira igreja evangélica do Brasil, que fica no centro do Rio de Janeiro, a Igreja Batista. Fui também na igreja, a Catedral da Presbiteriana, que também está lá no centro do Rio de Janeiro, próximo ali a Praça do Largo do Carioca. Está próximo ali. Também visitei essa igreja, que tem cultos até hoje. O reverendo Antônio Hermínio de Moraes e tantos outros, já ouvi alguns sermões nessa igreja. E o que eu gostaria de deixar aqui claro é que o nosso movimento pentecostal, ele não vem a ser digamos assim, uma oposição ao movimento tradicional. Pelo contrário, nós até tivemos um certo período nesse país que predominou uma ignorância muito grande, que havia uma perseguição, um preconceito com relação a nós pentecostais no início, e mais próximo agora, décadas passadas, digo assim, pelo que eu presenciei 3 décadas atrás, o que se via muito era um preconceito nosso pentecostal para com os nossos irmãos tradicionais. Hoje eu já vejo que é um assunto mais pacificado. Então a lição de hoje ela não vem contrapor os nossos irmãos tradicionais. Pelo contrário, a gente comunga da mesma fé, que é através da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Eles aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, assim como nós. Só que nós fomos um passo adiante, digamos assim. Recebemos o batismo com o Espírito Santo por imposição de mão. Assim cremos. E os nossos irmãos tradicionais, eles creem em receber o batismo, receber o Espírito Santo, quando eles assim se convertem. Isso não anula a questão de salvação, mas é só um adendo para que nós possamos entender o que nos diferencia dos movimentos mais tradicionais, que são movimentos representados às igrejas históricas, como a igreja batista, presbiteriana, metodista, igreja congregacional. São igrejas que representam o movimento tradicional no país. Então, como eu ia dizendo, Daniel Berg e Gunnar Wingren, após participarem de um avivamento, receberem o Espírito Santo, lá nos Estados Unidos, eles partem para cá
em direção a essas terras brasileiras, se estabelece ali em Belém e ali dá-se início a esse movimento que se repete ao que aconteceu lá em Atos 19, né? Que com relação ao Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e havia uma pergunta sobre aqueles novos crentes: vocês receberam já o batismo com o Espírito Santo? Vocês que têm crido em Jesus, já receberam o Espírito Santo? Recebeste já o Espírito Santo depois que aceitaram a Cristo? Era mais ou menos isso a pergunta que se fazia aos cristãos da época, porque muitos deles não tinham ouvido falar do batismo com o Espírito Santo e foram batizados no batismo de João, aceitaram a Jesus, aceitaram o Evangelho, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E o batismo nas águas, ele tem como arcabouço a fé salvífica, que é a fé através por intermédio de Jesus. Mas o batismo com o Espírito Santo é por imposição de mãos, assim como eles receberam, outros também receberam. E assim Daniel Berg Gunaving, advindo desse movimento pentecostal, recebendo esse avivamento do Espírito Santo, eles partem para cá, eles vêm para cá e eles trazem uma nova experiência para essas terras brasileiras, terras essas que já tinham, já tinham movimento tradicional, mas ainda não tinham movimento pentecostal. E qual era a evidência mais clara desse movimento? O falar em outras línguas, o falar em línguas era a confirmação desse dom. E Daniel Berg e Gunaving recebem, trazem para cá esse movimento e causa isso um pouco digamos assim, um rebuliço, e houve uma perseguição de algumas partes, de algumas lideranças tradicionais acerca dessa nova doutrina. Agora, é claro, nós estamos hoje no século XXI, o século da informação, o século onde nós temos acesso a todo tipo de informação e podemos vasculhar, podemos ver rede social, podemos procurar documentos históricos, mas temos que trazer o olhar para a época, voltar um século atrás dentro desse contexto e entender o que essas lideranças, como viram esse movimento pentecostal. Viram como algo que tinha que se ter um cuidado. Quando você parte um pouco da história protestante, você observa que muitos líderes de muitas igrejas, principalmente as tradicionais, eles protegeram o seu rebanho, o seu povo, de muitas seitas que se levantaram. Então já era comum para a liderança da época elas combaterem seitas. E eu não quero aqui citar nome para não ser antiético, porque a gente precisa ter cuidado com isso, mas existe uma seita aí que foi muito combatida nos Estados Unidos e no Canadá, são as pessoas que vão à porta de nossas casas, e houve até um processo na época judicial contra os pastores batistas no Canadá com relação a essa seita, e esse processo foi dado como perdido, porque os pastores conseguiram, os advogados de defesa conseguiram provar que na verdade eles não traduziram a Bíblia porque eles não tinham conhecimento da língua original, o hebraico e o aramaico. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente poder entender que já era uma cultura daquela época. Então, você está combatendo algumas seitas que vinham à porta de suas congregações. Então, por que eu estou dando esse contexto histórico? Não é para poder fazer uma passada de pano, nem tirar a culpa. Claro, aconteceram excessos esses que prejudicaram a vida de muitos cristãos. Cristãos foram perseguidos e nós precisamos pontuar isso. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, pela ignorância, muitos líderes desprezaram o movimento pentecostal, mas tinham como intuito proteger o seu rebanho. E essas experiências, nós temos o caso emblemático da irmã Celina Albuquerque, que foi considerada a primeira irmã batizada em solo brasileiro. E o que aconteceu? Ela ouvia essa nova doutrina e na igreja ela ouvia a repreensão com relação a essa nova doutrina. Então, o que ela fez? Ela se ausentou por um período na sua casa, começou a orar e ela pediu confirmação a Deus, se aquela doutrina era a divina de Deus ou não.
E o que aconteceu? Ela recebe o batismo com o Espírito Santo, na sua própria casa ela é batizada. E aquilo ali começa a se alastrar pelo meio, até o ponto de, em alguns casos, em algumas congregações, alguns pastores realizarem assembleias e membros serem expulsos de suas congregações, serem convidados a se retirarem e a seguirem essa nova doutrina, a qual eles consideravam ser uma doutrina falsa. Mas a Bíblia diz que todo aquele que comete, que está de engano, não permanece. E nós vemos que o movimento pentecostal, pelo contrário, ele floresceu, ele cresceu, ele expandiu o evangelho por essas terras. Hoje nós temos aqui pelo último censo, são mais de 42 milhões de evangélicos. Estima-se que agora, o ano de 2022 foi realizado o último censo, estimamos que já passa, ou aproxima-se de 60 milhões seriam os evangélicos nesse país. Então a gente ainda não sabe, a gente não tem esse número, mas teremos. E a maioria esmagadora são pentecostais, que são advindos desse movimento avivalista, a qual tem a representação do Espírito Santo. E como foi essa representação nesse país? Mesmo por perseguição, mesmo por igrejas terem sido apedrejadas, e eu já ouvi relatos de pessoas que vivenciaram isso na época, no início do século passado, década de 30, década de 40, havia uma perseguição muito grande, inclusive você no interior do país, você tacar fogo em igreja, apedrejar, os crentes serem proibidos de comprar em determinados comércios, isso mais ainda por força do catolicismo na época, mas também houve uma perseguição interna entre nós pentecostais e os tradicionais. E isso foi levado em alguns casos até os extremos. Conta-se um relato que o pastor Gunaving, ele sofreria um atentado, e a irmã Celina se coloca na frente, um homem apunhalar o servo do Senhor, e ele recebe o livramento porque a irmã Celina se coloca à frente. Esse movimento ele cresceu em meio a essa perseguição. E nós temos o relato do diário de um pioneiro, que era escrito pelo missionário Gunaving, onde ele relata milagres que aconteceram. Pessoas que foram curadas de hérnia, pessoas que estavam acamadas, paralisadas em cama e foram restabelecidas sua saúde. Pessoas que tiveram, claro, também temos que entender o seguinte, hoje é fácil você ir ali, marcar uma consulta, quem tem seu plano de saúde, fazer os exames, operar uma hérnia e no mesmo dia já vai para casa, ou se você faz pelo SUS, aguarda o período da cirurgia, vai lá no mesmo dia e vai para casa. Só que naquela época, naqueles locais, então, era assim, raro você ter um médico. Então a pessoa praticamente ela dependia de um milagre de Deus, para que ela pudesse ter sanado ali a sua dificuldade. E muitas pessoas sofriam anos e anos. Tem um relato que ele conta que um irmão sofria de anos de uma hérnia, e ele foi curado dessa hérnia. A hérnia desapareceu. E isso está relatado lá no Pioneiro, no Diário de um Pioneiro, e a confirmação de que esse movimento não era uma obra, um fogo de palha, mas era realmente um fogo do Espírito que trazia ali a representação do Espírito Santo. Por que é interessante nós relatarmos isso? Porque, irmãos, não há movimento avivalista, pentecostal, em nosso meio, sem as evidências do Espírito Santo. Que evidências são essas? Mudança de vida e de caráter, conversão genuína, manifestações de dons e milagres. E é claro, o batismo genuíno pelo Espírito Santo. O que num passado não tão remoto era algo muito comum, hoje está escasso. Cada vez menos nós vemos pessoas em nosso meio pentecostal sendo batizadas com o Espírito Santo. Filhos nossos, crianças que crescem, se tornam adolescentes, jovens, e não têm o batismo com o Espírito Santo como algo essencial para a sua vida. Eu quero dizer que o movimento pentecostal nesse país, ele cresceu de uma forma orgânica,
centrífuga. Começou em algo muito pequeno, que tornou-se algo pequeno, tornou-se algo um pouco maior, tornou-se algo grande, e até onde nós temos hoje. A nossa denominação Assembleia de Deus é a maior dessa nação. Então tudo isso veio através dessas manifestações, o Espírito Santo agindo, porque a Bíblia diz lá em Atos 1:8 que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo, e o que haveria de vir sobre nós, o que seria, né? E que nós seríamos testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que eu quero dizer com isso é que o movimento pentecostal, que deu-se início lá com a vinda de Daniel Berg Gunaving, e foi se lastrando por esse país, e foi indo aos estados, que chegou a todo o território nacional, e que assim também expandiu para outros povos aqui da nação sul-americana, esse movimento hoje, ele continua sendo essencial. Nós não podemos em nosso meio deixar que o fervor do Espírito Santo se apague. Mas para isso, os nossos jovens, os novos convertidos, precisam entender, e para que eles entendam, precisam de alguém que os explique, e acima de tudo, que seja exemplo para eles, para que eles busquem o Espírito Santo. Tem muita gente falando que tem o Espírito Santo, que tem os dons do Espírito Santo, mas não tem fruto nas suas mãos. E quando uma árvore não tem fruto, a Bíblia é muito clara com relação a isso, que ela está ali de engano, ela não está servindo. Então o que eu quero dizer para você, querido aluno da escola ou professor, é que nós devemos enfatizar na nossa vida, no meio da nossa congregação, nos dias de hoje, a necessidade, como se teve Daniel Berg Gunaving, de saírem de lá como pioneiros dessa obra e estarem realizando essa obra gloriosa. Hoje há a necessidade, continua existindo, de um avivamento sobre essas terras brasileiras. Nós fazemos parte aqui de um ministério muito conhecido, um ministério a qual teve um homem pioneiro, que no coração de Deus, né, brotou o desejo para o coração do pastor que liderava essa igreja, o pastor Cisino, a qual deu início a uma obra. E essa obra não foi fácil. No início tudo era difícil. Tinha que se dispendiar, ir para Florianópolis, fazer um programa no rádio, solicitar que receber carta, receber ajuda, e ali começar um trabalho missionário, que se tornou o que é os Gideões hoje. Mas isso aqui não se tornou o que é porque tem uma estrutura física como a de hoje, ou porque tem lideranças que estão hoje. Não, começou lá, muito embrionário, de uma igreja e de um coração de poucas pessoas, e foi expandindo, e oração, e busca, intercessão, e Deus foi trabalhando. Mas precisou de alguém se dedicar a essa obra. Houveram pioneiros, né? Não monopolizando aqui somente a figura, claro, muito é reverenciada como a do pastor Cisino, mas houveram outros pioneiros que se dedicaram, que buscaram. Quantas casas de orações nós ouvimos testemunho aqui de que Deus fez coisas grandiosas. Hoje é necessário que Deus nos visite novamente e que esse avivamento possa florescer no coração de nossos novos membros, de nossos novos convertidos, que eles sintam a necessidade de buscar, porque tudo aquilo que aconteceu lá no Pentecoste não ficou lá. Tudo aquilo que, né, algumas denominações pregam como que eram para um período e se cessaram, não, elas continuam sendo para os dias de hoje. O ano de 2023, século 21, é o ano do Senhor, do avivamento na sua vida, na sua casa, na sua igreja. Então, meu irmão, eu quero deixar aqui para reflexão. O movimento pentecostal que aconteceu por essas terras é um exemplo claro do agir de Deus, do mover de Deus, que através de poucas pessoas nós nos tornamos centenas e centenas de milhares e nos tornamos milhões de pessoas. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo
continue avivando a sua obra ao longo dos anos na sua vida. Creia que o Senhor, Ele continua hoje fazendo o que fez outrora e usando os nossos irmãos e agora nos usando para que possamos levar essa obra adiante. Que Deus abençoe. Amém.